Oi, eu sou a professora Paula e hoje a gente vai provar dois teoremas de análise real. O primeiro é que se f é uma função contínua e x é conexo, f de x é conexo. E o segundo, se f é contínuo e x é compacto, f de x é compacto. Então, vamos começar pelo primeiro teorema. Então, vamos supor que a f de x vai ser escrita dessa maneira. F de x como a união de dois conjuntos A e B, onde A e B são não vazios e disjuntos. Como a gente quer que ele seja conexo, a gente quer que ele seja não separado, porque se for separado seria desconexo. E ser conexo é não ser desconexo, né? Então, queremos mostrar que A e B não são separados. Ou seja, a gente quer dizer que A inter B, os pontos de acumulação dele, né, é diferente de vazio, ou A inter B é diferente de vazio. Eu quero que todos os pontos de A inter o conjunto da união dos conjuntos de B mais os pontos de acumulação seja diferente de vazio, tenha pelo menos um ponto em comum, um elemento em comum, ou que o conjunto da união dos conjuntos A mais os pontos de acumulação de A inter os pontos de B tenha pelo menos um ponto de acumulação. Ou um ou outro, ou os dois acontecerem, já prova pra gente que eles são não separáveis. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, a gente quer provar isso. Então, vamos considerar o seguinte. Vamos construir dois conjuntos aqui na imagem. O nosso conjunto C, que é dado pelos elementos de x pertencente ao x do domínio, tal que f de x pertence a A. E um conjunto D, que sejam os elementos de x pertencente a x, tal que f de x pertence a B. Ou seja, tem aqui o domínio, aqui é a imagem A e B. Aqui eu tenho os f de x pertencentes a A e os f de x pertencentes a B. Então, eu estou dizendo que dentro de C, eu quero os valores de x que estão relacionados com os f de x lá de A. E aqui em D, eu quero os x que estão relacionados com os f de x que pertencem a B. Então, a gente está definindo aquele conjunto x da imagem como sendo a união do conjunto C uma união com o D, né? X, que é o nosso domínio aqui, é a união de C com D. E a nossa imagem é a união de A com B. Além disso, a gente tem mais uma coisa. A gente sabe que C não é vazio e D também não é vazio. Por quê? Porque o conjunto X é conexo. E aí ele vai ser formado por dois conjuntos não vazios. E a gente sabe que o C inter D é igual a vazio. Então, a gente está... Aqui o nosso domínio vai ter as mesmas condições que a gente começou aqui no contradomínio, né? São dois conjuntos não vazios, disjuntos, só que a gente já sabe que eles são não separados, porque a gente já sabe que X é conexo. Então, a gente já sabe que o domínio é não vazio e eles são disjuntos. E a gente também já sabe que eles são separados. A gente quer provar que agora a imagem também é separada.
como X é conexo, então existe uma sequência, que é a definição de ser conexo, né? AN em Czão ou em D. Que converge para um ponto A. De D ou de C. Então, o que a gente está falando aqui? Se eu tenho uma sequência AN que está em C, ela vai convergir para um ponto A que está em D. Se a sequência AN está em D, ela vai convergir para C. Então, é como se a gente fizesse o seguinte. Vamos mudar de cor aqui. Então, se a N está em D, o A converge para C. Se o AN está em C, o A converge para D. Então, isso aqui que a gente falou nada mais é que C, ponto de acumulação, conjunto C união, o fecho de C união com D é diferente de vazio, ou C união com o fecho de D é diferente de vazio, né? Se o A tá em, se o AN, a sequência AN está em C, converge para D, a gente está dizendo que está acontecendo esse caso aqui. Se o AN está em D e converge para D, a gente está dizendo que acontece esse segundo aqui. Então, a gente fica com dois casos. Antes disso, vamos só tomar uma consideração aqui. A gente sabe que a função é contínua, né? Disso, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o limite de f de AN, quando n vai para o infinito, é f de A. Quando a sequência AN converge para A, o limite de f de AN é f de A. Então, a gente vai cair em dois casos. Se o AN está contido em C, então o A e o A está contido em D, a gente vai ter o seguinte, o f de AN está contido em A e o f de A pertence a B. Disso aqui, a gente vai ter que o fecho de A inter B é diferente de vazio, certo? Ó, a minha sequência AN está contida em C e o A está contido em D. Então, se eu aplicar f de AN, ó, o C era o x que vem f de x em A. Então, o f de AN vai estar em A. Só que o A está em D. E o f de A, então, dos conjuntos do D vão para o B, né? Então, f de A está em B. Então, uma sequência em A que tem um ponto de acumulação em B. Então, eu tenho pontos de acumulação de A que fazem parte do conjunto B. Por isso que não é vazia essa intersecção. Mas a gente tem o segundo caso, que era o caso que estava em parênteses ali. Então, e se for esse segundo caso? Então, se o AN está contido em D e o A pertence a C, então a gente vai ter que F de AN agora vai pertencer ao B, porque a imagem dos termos de D vão para B, e o F de A
pertence a A. Então, agora aqui a gente tem que A íntero fecho de B é diferente de vazio. Porque o meu ponto de acumulação dessa função essa função f de A, N, está em A. Então, o ponto de acumulação de B é um ponto de A. Então, isso aqui não é mais vazio, né? Eles têm pelo menos esse ponto em comum. Então, disso, o que a gente pode dizer? A gente sabe que A e B não são separados, porque é isso aqui que está dizendo essas duas coisas que a gente provou, ou um caso ou outro vai acontecer, não tem uma terceira opção, então eles não são separados. E isso implica, então, que a f de x é conexa, como a gente queria demonstrar. Porque a f de x, então, é formada pela união de dois conjuntos A e B, que são disjuntos, não vazios, e não são separados. Então, ela é conexa. Segundo teorema. Se f de R em R é contínua e x é compacto, então f de x é compacto. Então, vamos demonstrar essa aqui. Então, a gente quer demonstrar que f de x é compacto, né? Ou seja, vamos pegar lá da definição do que é compacto. A gente, então, deve provar que toda sequência yn pertencente ao f de x, né, pertencente à imagem da função, possui uma subsequência que converge para algum ponto da imagem. Então, é isso que é provar que ela é compacta, né? É provar que eu tenho uma sequência yn que possui uma subsequência que converge para algum ponto de f de n. Então, para cada n pertencente aos naturais, a gente vai ter uma sequência yn, que é f de um xn, com esse xn pertencente ao xão do domínio, que é compacto. Então, como esse xão é compacto, a gente já sabe que ele tem aquilo que a gente queria usar, né? Uma sequência que possui uma subsequência convergente em algum ponto. Então, a sequência xn, pertencente ao xão, possui uma subsequência que a gente vai chamar de xnk, que converge para algum ponto que a gente vai chamar de azinho pertencente ao xão do domínio. Mas a gente também sabe que f é contínuo. No ponto A.
ela é contínua em todos os pontos, inclusive nesse ponto A. Então, do teorema de função contínua, a gente tem o seguinte, que o limite de xn, tá, quando n tende ao infinito, é a gente tem que o limite de n tendendo ao infinito do yn, que é o limite de n tendendo ao infinito da f de xn, vai ser igual a f de a. Quando a função é contínua e o limite de uma função converge para um ponto... Desculpa, vamos começar. Quando f é contínua e o limite de uma sequência do domínio converge para um ponto A, o limite da função aplicada na sequência converge para a função aplicada no ponto A. Então, disso a gente já tira que o yn está convergindo num ponto da imagem, né? A gente sabe que f de A pertence ao f de x, ele é um elemento da imagem. Então, a imagem é compacta, como a gente queria provar. Então, recapitulando, a gente quer provar que f de xn é compacto. Então, a gente quer provar que existe uma sequência yn que possui uma subsequência que converge para algum ponto de f de xn, de f de x, da imagem. Então, se a gente pegar a sequência, escrever yn como a função aplicada na sequência xn, com xn pertencente ao domínio, como a gente sabe que x é compacto, a gente já sabe que a sequência xn possui uma subsequência xnk que converge para um ponto A do domínio. Como a função é contínua e o limite de xn tende ao que a gente chamou do ponto A, então a gente sabe que o limite da sequência yn vai ser igual a f de A que está na imagem. Então, consequentemente, a f de x, a imagem é compacta também. E a gente vai parar por aqui, pois a gente já provou os dois teoremas. Até mais.